assim, existem algumas condições para ser usado por Cristo e eu preferi ser usado. Eu preferi ser usado por Deus. Sim. Né? Deus, para salvar, ele salva todo aquele que tem um coração disposto a aceitá-lo. Mas para usar é um pouco diferente, né? Verdade. Existem algumas condições que nós temos que nos adequar para ser usado por Cristo. E me diga uma coisa, aí vamos lá. Aí você tá, vamos dizer, esse adolescente rebelde. É, bem rebelde. E como é que a música já tinha entrado em sua vida? Como é que ela entrou? A coisa musical. Eu já venho de uma família de músicos, assim, né? Seu avô, lembro que... Meu avô sempre tocava. Seu avô tocava o quê mesmo? Meu avô era tocar cavaquinho, chorinho, essas coisas, isso, violão. Meu avô tinha um violão lá muito lindo. Então, seu pai tocava alguma coisa? Meu pai, ele cantava. Cantava e tinha som, se eu não me engano. Colocava som, alguma coisa assim, né? Então, eu tinha uma família assim, pelo menos com uma aptidão mais aflorada pra música. E aí, e aí quando eu vou pra igreja, eu me apaixono por um instrumento chamado bateria. Eu chegava lá, aquela criança, aí tá lá tocando louvor e tá eu ali, sempre na frente da igreja, me batendo, fingindo que tava tocando bateria, né? Aquilo chamava atenção, aquilo me chamou atenção. Até que um dia, a casa de meu pai era praticamente do lado de uma Assembleia de Deus. E aí a mãe da minha madrasta, ela foi morar lá um tempo, porque ela teve diabetes. Para fazer o tratamento, ela foi morar lá um tempo. Casa com vocês. Aí a gente morava do lado de uma Assembleia de Deus. E aí uma dessas mulheres de oração, Deus tocou no coração dela para ela ir lá, para orar pela mãe da minha madrasta. Sim. Ela foi lá, orou, falou algumas coisas de Deus. E aí eu tava no quarto nesse momento. Aí quando ela terminou de falar com a mãe da minha madrasta, ela... Tem um menino aí dentro desse quarto, eu queria orar por ele. Aí era eu que tava lá dentro. E aí quando ela me chamou, orou por mim, colocava a mão assim na minha cabeça, nos meus braços, ia me ungindo. E aí depois daquela oração ela falou bem assim, olha, eu vejo Deus colocando talentos muito grandes em você. Eu vejo você tocando até aquele instrumento que é 2 pauzinhos assim na mão, assim. Aí eu, como já era apaixonado por bateria, eu falei bem assim, é bateria. Ela, isso. Quando ela falou você, eu sabia. Então, eu sou hoje cumprimento de uma promessa de Deus. Eu sou hoje cumprimento de uma promessa de Deus e para quem não acredita, eu sou prova viva disso. Então você recebeu essa profecia, né? Isso. Assim, assim, você vivendo uma vida meio rebelde, com vários conflitos, rejeições. Isso. Mas Deus já tinha um plano para você. Deus olhava para mim. Deus estava trabalhando nisso. Eu acho que essa coisa da irmã dizer isso para você é Deus mandando um aviso para você dizer, você não está só, você não está longe dos meus olhos, eu estou acompanhando você, eu estou vendo, eu estou com você. Isso. E eu sempre fui uma criança assim, que por mais que eu tinha um jeito meio rebelde, eu sempre fui muito rendido a Deus, né? Desde muito cedo eu sempre fui muito rendido a Deus. Tanto que na igreja onde a gente congregava, teve alguns problemas na igreja que muitos irmãos saíram da igreja. Então, e o ministério do louvor foi praticamente em peso. E na época, e quando eu já tinha aprendido a tocar violão, por exemplo, era praticamente eu sozinho para tocar violão, eu praticamente sozinho para abrir a igreja e eu sozinho para regular o som. Era. Então quando eu regulava o som e ia tocar lá na frente e a regulagem estava errada, eu tinha que esperar o louvor acabar, aquela música acabar, pra eu ir lá e baixar o som. Vou falar uma coisa, você falou, só pra gente vai voltar pra essa parte aí. Sim. Você falou que você começou a gostar da bateria, houve uma profecia. Isso. E como é que da profecia você pega na baqueta e vai tocar bateria? Você senta ali... Eu sempre tive essa aptidão pra tocar, eu sempre fui uma daquelas crianças que quando acabava o culto ia pra lá pra bateria fazer zoada. E aí uma vez um ministro de louvor, que na época da igreja chamado Daniel, falou bem assim, Márcio... Um abraço aí a Daniel. Vem, Márcio, vem aqui na igreja pra gente ensaiar. Eu nunca tinha tocado certinho. Aí eu me lembro até da primeira música que eu toquei na bateria com o Daniel, foi Rompendo em Fé. Muito linda. E aí a gente no ensaio tocando e eu
toquei. E aí, a partir dali, eu comecei a ser o baterista da igreja, né? Porque na época tava sem. Você pegou fácil, não? Foi, peguei fácil. Já tinha uma profecia fácil, também? Glória. Foi muito fácil, assim. Então, graças a Deus, fluiu tudo muito bem.